Boa tarde a todos. Daremos início agora à nossa segunda parte da aula. Deixa eu colocar aqui a aula para vocês. Pronto. Então, o tema da nossa segunda parte da aula de hoje, terapia nutricional sobre os gastrointestinais, segunda parte referente à hérnia de hiato e acalásia, ok? Então, nós falamos ontem a respeito das esofagites, né? E continuando nesse tema, algo que pode, por vezes, ocorrer também, chama-se hérnia de hiato. O que vem a ser a hérnia de hiato? A hérnia de hiato é uma protuberância que ocorre da porção do estômago para dentro da cavidade torácica, como vocês estão verificando aqui na imagem, numa região a qual chamamos de região hiatal, no diafragma. Então, isso ocorre quando acontece alguma fragilidade do diafragma. Essa fragilidade pode ser adquirida ou congênita. Adquirida, por vezes, porque às vezes a pessoa engorda e manifesta a hérnia de hiato. E, por vezes, tem pessoas que passam por cirurgia e daqui a pouco retornam novamente a hérnia de hiato. Por isso que, por vezes, a gente fala que pode ser de origem congênita. Então, através da hérnia, essa porção do estômago que subiu para essa região hiatal, parte dessa porção do estômago que sobe, agora vai invadir a região do hiato esofagiano, provocando o refluxo do conteúdo gástrico para a região do esôfago, provocando a longo prazo um quadro de esofagite nesse indivíduo que encontra-se com a hérnia de hiato. Tratamento. Então, agora, o objetivo da terapia nutricional será reduzir esse refluxo, neutralizar a acidez gástrica a fim de evitar a irritação desse esôfago. Isto é, eu tenho que evitar a irritação para que não provoque o quadro da esofagite. E como que é, no caso, então, a indicação com a terapia nutricional? Então, agora, a indicação será a retirada daqueles mesmos alimentos que estão contraindicados no quadro das esofagites que eu falei para vocês no dia de ontem, tá? Então, os alimentos que podem aumentar o refluxo, alimentos que podem aumentar a secreção gástrica, encontram-se contraindicados nesse indivíduo que está agora com a hérnia de hiato, com a presença da hérnia de hiato. Existem alguns cuidados que são importantes que vocês sempre pontuem a esses pacientes. Fatores que aumentam a pressão intraabdominal pode favorecer ao surgimento dessa herniação, isto é, a parte desse estômago que migra para essa região hiatal. Exemplo, pessoas que costumam ter dificuldade durante a defecação, fazem muito esforço, né? Pode favorecer o quadro de hérnia. Pessoas com tosse crônicas, assim, muito, né, constante, também pode favorecer. A obesidade, como eu já havia falado para vocês anteriormente, é um outro fator. Pessoas que utilizam roupas assim muito apertadas, né? Somente os obesos com roupas muito apertadas pode favorecer o quadro das hérnias, ok? E quanto à acalásia, a acalásia refere-se à dissinergia esofágica. O que é isso, professora? O que é essa dissinergia? Então, agora vai ocorrer uma desordem na motilidade do esôfago inferior, tá? E por que isso ocorre? Essa motilidade vai ocorrer devido, a gente tem que se lembrar que aqui nessa região, onde eu estou sinalizando aqui para vocês, ocorre a presença do plexo Auerbach. Não sei se vocês lembram disso. Aquelas células CLIA, que são aquele grupo de células que são responsáveis pelo suporte nutricional dos nossos neurônios, né? Então, aqui eu tenho esse plexo chamado Auerbach, que tem essa junção de células da clia juntamente com cadeias de neurônios. Então, elas ficam ali interconectadas a fim de coordenar as contrações
do trato gastrointestinal. Uma vez que ocorre redução desse plexo de Auerbach, a diminuição, isso altera a motilidade desse trato gastrointestinal, favorecendo com que não ocorra o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, como eu estou demonstrando aqui na imagem, né? Vai ocorrer uma falência desse esfíncter devido a essa dificuldade, né, que a pessoa apresenta. E quando isso ocorre, a pessoa tem dificuldade de deglutir o alimento, de ingerir esse alimento. E nesse caso, então, eu vou falar para vocês que a pessoa encontra-se disfágica, disfagia. Eu sei que eu já abordei isso em sala de aula com vocês, um pouco sobre a disfagia, né? Então, um dos motivos pode ser isso, a presença da acalásia. No entanto, existem outros fatores também que podem favorecer a essa disenergia, essa falta de sincronização nesses movimentos peristálticos correlacionados com o sistema nervoso central, tá? E agora, veja bem, uma vez que a pessoa não consegue deglutir o alimento, ela tem dificuldade, por vezes ela pode sentir fortes dores durante esse processo. E com as dores vem a perda de peso. É muito comum os quadros de desnutrição em pessoas que apresentam a acalásia ou esse quadro de disfagia por algum outro motivo. Então, quando eu se tratar da terapia nutricional nesses casos, eu tenho que agora considerar qual que é o grau de disfagia desse indivíduo. E foi como eu havia dito para vocês anteriormente, quem determina consistência de dieta, o que está acontecendo com esse indivíduo, está disfágico sim ou não, quem determina isso é médico, né? Quem verifica a consistência de dieta é fonoaudiólogo ou médico. Lembram disso aí que eu frisei bem nas minhas aulas? Então aqui a consistência vai depender do grau da disfagia, tá? E a orientação desses profissionais. O que nós temos que deixar em evidência é seguir essas orientações desses profissionais que estão habilitados para saber qual é a consistência adequada de acordo com o grau dessa disfagia e recuperar o estado nutricional desses indivíduos na possibilidade deles encontrarem-se com desnutrição. Mesmo por vezes não ocorrendo o quadro de desnutrição, vamos supor que o indivíduo encontra-se com eutrófico, é necessário observar se a dieta atinge o aporte energético e de nutrientes totais. E nesse caso, caso a quantidade esteja assim inadequada, o que a gente pode fazer é a utilização de módulos de nutrientes, ou então o enriquecimento dessa dieta através de módulos caseiros, como, por exemplo, óleo de soja, azeite de oliva, leite em pó, né, como fonte de proteína, ou a maltodextrina, no caso dos módulos, ou então a albumina desidratada, ou então a proteína do soro do leite também poderá ser utilizado, ok? O TCM, ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Aqui eu deixo para vocês as referências da aula de hoje e eu volto na sequência com gastrites. Grande abraço a todos vocês. Até mais.